A manchete caça-cliques é irresistível. Comer um docinho pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diz estudo. O quão ingênuo alguém precisa ser para cair nessa? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. A matéria da CNN Brasil diz o seguinte: um estudo da Universidade de Lund, na Suécia, aponta que o consumo de uma quantidade limitada de guloseimas é mais efetivo para reduzir o risco de doenças cardiovasculares do que não comer açúcar nenhum. É um verdadeiro jogo dos 7 erros. Primeiramente, esse estudo ele é um estudo observacional, aquele que passa questionários para as pessoas responderem. No caso específico, foi um questionário aplicado em 1997 e depois em 2009, que as pessoas preencheram dizendo o que elas lembravam ou não de ter comido. Eu não lembro o que eu almocei ontem. Sim, sempre é bom lembrar que esse tipo de questionário é altamente subjetivo e fonte de muitos erros. Pessoal, não foi um ensaio clínico. Não houve um grupo sorteado para comer mais doces para, depois de alguns anos, constatar que esses doces eram, entre aspas, efetivos para reduzir o risco de qualquer coisa. Então, quando o estudo diz que o consumo de uma quantidade limitada de guloseimas é mais efetivo para reduzir o risco de alguma coisa, está tudo errado. Mas não para por aí, vamos lá. Em seguida vem essa frase: embora nosso estudo observacional não possa estabelecer a causalidade, essas descobertas sugerem que a ingestão extremamente baixa de açúcar pode não ser necessária ou benéfica para a saúde cardiovascular. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele primeiro começa dizendo que o estudo observacional não pode estabelecer causa e efeito, ok, até aí tudo bem, mas aí conclui que é melhor comer açúcar do que não comer para evitar doenças. Pois é, e esse é justamente o ponto. Se o estudo é observacional e não pode estabelecer causalidade, como que a gente justifica a manchete, abre aspas, comer um docinho pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diz estudo? Essa manchete claramente sugere causalidade entre comer um docinho e reduzir o risco. Não é mesmo? Então decidam-se, o estudo pode estabelecer causalidade ou não pode? Não pode, os próprios autores salientam isso. Então, prezados jornalistas, quando o estudo for observacional, mudem a manchete para fazer tal coisa está associado a tal coisa e não pode reduzir ou pode aumentar, porque a gente não pode utilizar uma linguagem causal para falar de estudos que não estabelecem causa e efeito, ok? Mas tem um pedaço aqui do texto que foi publicado que chama atenção. Particularmente relevante nesse contexto é o costume social de fika. F-I-K-A, uma palavra em sueco. Que significa pausas regulares para café e doces, que estão profundamente enraizadas na cultura sueca. Esses resultados podem não se traduzir diretamente para outras populações com diferentes culturas alimentares. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. As pausas suecas para comer doces acompanhados por café são benéficas, mas não quer dizer que se a gente fizer isso aqui no Brasil vai dar o mesmo resultado? Então, quando eu li isso, eu senti que eu precisaria passar pela experiência dolorosa de ler o estudo original que levou a essa manchete que jamais deveria ter existido. Nem a manchete, nem o estudo. E quem está cadastrado com o seu e-mail lá em drsolto.com.br/podcasts vai receber as referências bibliográficas e poderá se deleitar com esse estudo científico. Bem, eu não vou cansar vocês com todos os detalhes. Eu quero salientar alguns resultados muito, mas muito bizarros. Bem,
o estudo começa encontrando algumas correlações que são bem comuns e fazem sentido, né? Então, o açúcar adicionado total, ele teve uma correlação positiva com certos desfechos cardiovasculares, por exemplo, com AVC isquêmico ou com aneurisma de aorta abdominal. Mas não teve correlação com outros desfechos. Já as bebidas açucaradas, elas tiveram uma correlação positiva com vários desfechos cardiovasculares ruins, AVC, aneurisma de aorta, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial. Mas aí vem a parte realmente bizarra e que levou a essa manchete que a CNN aí acabou fazendo. Guloseimas, aqui definidas como doces, sorvetes, chocolates e pastelarias em geral, não sei se na Suécia tem coxinha, mas enfim, algo do gênero, estavam associados a um risco menor de todos os desfechos cardiovasculares ruins, incluindo aí AVC isquêmico hemorrágico, infarto, insuficiência cardíaca, estenose aórtica, fibrilação atrial e aneurisma de aorta. Massari, escuta essa. Quando você avalia o efeito da ingestão de açúcar de mesa, mel, geleias e marmeladas, essas coisas estavam associadas com um aumento significativo de 34% no risco de aneurisma de aorta abdominal. Mas essas mesmas coisas estavam associadas com uma redução do risco de insuficiência cardíaca e de estenose aórtica. Nossa, será que ninguém desconfiou que não tem pé nem cabeça esses resultados? Exato, então quer dizer o seguinte, que se eu quiser me proteger contra o risco de aneurisma de aorta abdominal, eu devo comer mais brigadeiro e menos geleia. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. O que acontece, pessoal? Quando a gente tem esse tipo de incongruência, esse tipo de resultado absolutamente bizarro, a gente não publica isso e diz assim, nossa, incrível, né? Vamos começar a comer mais brigadeiro e menos geleia. Não, isso é evidência de que o que você está achando ali são resultados espúrios, são resultados que não fazem sentido. Quer dizer, isso significa que o estudo tem que ser colocado em xeque. E não que você publique um negócio desses e isso acaba gerando manchete lá num país distante no hemisfério sul. O mais engraçado é que, especificamente na estenose aórtica, que não tem nada que ver com consumir doces ou não, é uma doença na qual vai acontecendo um estreitamento da válvula aórtica do coração. Não é como, por exemplo, doença isquêmica do coração, com entupimento das coronárias, que tem muito a ver com alimentação e estilo de vida, né? A estenose aórtica não tem nada a ver com isso. Pois bem, na estenose aórtica, se você consumir uma quantidade maior de geleias, marmeladas e açúcar de mesa, você reduz o risco de estenose aórtica se o consumo for de 7 a 14 porções por semana, mas se o consumo for de 14 a 28 porções por semana, aí você reduz ainda mais a incidência de estenose aórtica. E se o consumo for mais de 28 porções por semana, aí segue reduzindo, porém aí só em 15%, ao contrário de 20% se fosse 14 a 28 porções por semana. Ou seja, não faz absolutamente nenhum sentido, é um negócio completamente sem pé nem cabeça. Então, olha só, isso aí é o que acontece quando a gente tem liberdade total para fazer cruzamentos aleatórios entre variáveis num grande banco de dados. Eles pegaram um banco de dados que já existia lá na Suécia, com 70 mil pessoas, e disseram assim, vamos cruzar essas várias colunas aqui desse Excel e vamos ver o que dá positivo. Sempre nós vamos encontrar alguma associação positiva ou negativa por puro acaso, e esse estudo é um exemplo maravilhoso disso, porque eles encontraram algumas associações positivas, nada a ver, e encontraram algumas associações negativas, nada a ver. E é incrível ler a discussão do estudo na qual eles ficam tentando explicar o inexplicável. Isso me lembrou aquele episódio de podcast em que a gente falou sobre correlações malucas de estudos e até citou o horóscopo, né? É o episódio número 37, pipoca, doce de leite e horóscopo. A nutrição é o novo horóscopo.
Não importa o quão respeitável seja uma publicação jornalística, bobagens podem aparecer nas colunas de nutrição. Virou entretenimento. Pois é, lá naquele episódio a gente comentava alguns estudos que foram feitos justamente para chamar a atenção das pessoas sobre esse problemão que é você ter um grande banco de dados e fazer cruzamentos aleatórios. Então lá a gente mencionava um estudo publicado em 2006, cujo título era Testar múltiplas hipóteses estatísticas resultou em associações espúrias, quer dizer, não reais, né? Um estudo do signo astrológico e saúde. E aqui eles mostraram, por exemplo, que pessoas que nasceram sob o signo de Leão tinham uma probabilidade maior de ter hemorragia gastrointestinal, enquanto aqueles que nasceram no signo de Sagitário tinham uma probabilidade maior de ter fraturas do úmero, comparado com os demais signos. E aí assim, os autores, obviamente, eles fizeram esse estudo como uma piada, uma chacota sobre os abusos cometidos na epidemiologia. A vantagem é que esses que publicaram esse estudo em 2006 estavam rindo da sua própria especialidade. Já esses que publicaram esse estudo que a CNN repercutiu são incapazes de perceber que eles também estão publicando uma piada. E teve também um estudo publicado em 2015 que resolveu fazer uma busca de cruzamentos aleatórios de variáveis em bancos de dados e identificou que o mês que você nasce afeta o risco de você ter doenças na sua vida. Com métodos observacionais e um número suficientemente grande de pessoas no banco de dados, é possível descobrir que quem nasceu em março, que é o meu caso, tem maior chance de desenvolver câncer de próstata. E quem nasceu em janeiro vomita mais. Eu, particularmente, entre essas duas opções, preferiria vomitar, mas infelizmente eu nasci em março, tomara que eu não tenha câncer de próstata. É um outro estudo jocoso, de piada, né, pessoal? Mas mostrando que sim, se você tiver um banco de dados suficientemente grande e tiver um aluno de pós-graduação a fim de ficar fazendo cruzamentos até achar uma associação positiva, ele vai encontrar. O que acontece? Quando é bizarro, como aqui nessa história do mês do nascimento ou do horóscopo, todo mundo entende, claro, foi um achado aleatório, isso não tem nenhum significado. Mas o mais incrível é eles realmente acharem que se você comer seu açúcar na forma de brigadeiro, você protege contra doenças, mas se você transformar em Nutella e passar no pão, você aumenta o risco da mesma doença. Que falte pensamento crítico a quem coloca determinadas coisas nas manchetes dos portais, eu até entendo, porque às vezes eu acho que nem é falta de pensamento crítico, é assim, nossa, isso aqui vai caçar clique pra caramba. Agora, me espanta muito que uma revista científica publique uma coisa dessas. Mas aí, quando você vai ver qual é a revista, ela é uma revista de segunda linha também, dessas predatórias, como a gente chama, que publicam qualquer coisa. Então, é um ecossistema muito ruim, né, pessoal? Onde você tem a necessidade dos indivíduos publicarem estudos, porque é a forma deles avançarem a sua carreira acadêmica, revistas predatórias que basicamente aceitam qualquer estudo e portais de notícia que veem ali uma oportunidade de caçar um clique. E dá certo, né? Eu cliquei. Mas espero que vocês não cliquem, porque agora vocês já têm a explicação aqui e podem se poupar dessa palhaçada. Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso. Quem quiser saber mais, é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá.
Ah, e eu acabo de lembrar de uma outra coisa que saiu publicada esses dias sobre chocolate. Lembra, Sari? Que chocolate amargo previne diabetes, não era assim? Isso, chocolate amargo previne diabetes, mas não o chocolate com açúcar. Pois é, e aí a gente fica nesse dilema, né? Se eu for acreditar no estudo do chocolate e nesse aqui, eu pensaria assim: o chocolate amargo previne diabetes, mas o chocolate amargo, como ele não tem açúcar, ele deixa de prevenir um monte de doenças cardiovasculares que o estudo sueco mostrou que se você consumir o chocolate com açúcar, ele vai reduzir o seu risco de tudo, desde AVC, passando por infarto até estenose aórtica. É tudo besteira, né, pessoal? Inclusive, no assunto chocolate, eu sempre gosto de lembrar, normalmente quando eu dou aula sobre esse assunto, eu inclusive coloco o slide de um estudo também de piada, também jocoso, que foi publicado em 2012 no New England Journal of Medicine, na revista mais importante, né, de medicina do mundo, e era um estudo que fazia uma correlação entre o consumo de chocolate per capita e o número de prêmios Nobel per capita. E a correlação era quase linear. Quanto mais chocolate uma população consome, mais prêmios Nobel aquela população tem. Por que eles publicaram aquilo no New England? Para justamente chacoalhar as pessoas e chamar a atenção da quantidade de bobagem e de besteira que pode vir da epidemiologia nutricional. Obviamente, ninguém sério acredita que o que faz com que um país tenha mais prêmios Nobel, que a causa de um número maior de prêmios Nobel, seja o consumo de chocolate. Ninguém sério iria propor que a gente deva acrescentar chocolate na cesta básica do brasileiro para que daqui a 20 anos a gente tenha mais prêmios Nobel. Você pode até especular sobre o motivo da correlação, que pode ser uma correlação completamente espúria, mas o mais provável é que no caso do chocolate seja um marcador de renda. Populações que têm um consumo maior de chocolate per capita tendem a ter mais renda, e renda está associado, obviamente, com o nível educacional. Mas o ponto é, vamos parar, pelo amor de Deus, de publicar esse tipo de estudo e principalmente parar de repercutir isso nos portais de notícia e nos jornais. Eu realmente acho que se os portais de notícia, se a mídia, se a imprensa quer resgatar a confiança que está sendo perdida pelo público, não adianta querer ser sério em algumas áreas e publicar esse tipo de piada quando o assunto é saúde e nutrição. As pessoas acabam pensando assim, bom, já que eles publicam qualquer coisa sobre saúde e nutrição, será que eu devo confiar naquilo que está sendo publicado em outras áreas do jornalismo? Então, eu acho pernicioso ficar dando espaço para pesquisas com um nível tão baixo e, francamente, tão ridículo. Como de costume, agora no final do ano, a gente vai ficar um pequeno intervalo sem novos episódios de podcast. A gente vai colocar aqui a reprise de alguns que fizeram bastante sucesso. E quem estiver preocupado com as festas de fim de ano, como lidar com esse período de comilanças e muitas bebidas, eu publiquei no meu Substack uma edição com as minhas principais dicas. Tem lá 6 dicas bem úteis para passar por essa fase de festa sem comprometer o resultado do ano todo. Você pode acessar em sarifontana.substack.com. E ano que vem a gente volta com episódios inéditos. Boas festas e até lá! Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.